Magnetismo em materiais. Essa importante área pesquisada pela ciência brasileira traduz conhecimentos fantásticos. E a gente vai conversar agora com o professor Dr. Adilson de Oliveira, que é um expert nessa área e pode muito bem explicar essas linhas de ciência, tecnologia e inovação que a universidade vem desenvolvendo. Professor Adilson, conta pra gente como nasceu essas linhas de pesquisas e qual é a proposta dela inicial. O magnetismo é uma das propriedades que a matéria tem mais interessante, né? Porque existem muitas aplicações tecnológicas para o magnetismo. Desde a primeira aplicação tecnológica, que foi a bússola, que já tem milhares de anos, até as aplicações que nós temos nos dias de hoje, né? Por exemplo, as informações que existem no mundo, se estima algo em torno de 80% das informações que existem no mundo hoje estão gravadas em meios magnéticos. Então, todas essas, o desenvolvimento de novos materiais acaba tendo, então, uma aplicação, um impacto muito grande. Principalmente desde o final da década de 80, quando foi descoberto um fenômeno físico chamado magnetorresistência gigante, que permitiu o advento dos novos discos rígidos que temos hoje em computadores. Essa descoberta valeu o Prêmio Nobel de Física de 2008 para o físico alemão Peter Grumber e o físico francês Albert Fert, que acabou dando início a uma área que está muito forte hoje em pesquisa, que a gente chama da espintrônica, que justamente a partir desse fato de você, por exemplo, poder interagir com a matéria via os campos magnéticos, e esses campos magnéticos não somente servirem para armazenar informação, mas também para processar informações, cria um novo desafio para esses desenvolvimentos tecnológicos. Em particular, quando você produz um novo material, você tenta encontrar, então, um novo material magnético, tenta encontrar alguma propriedade específica dele. Aqui a colaboração que a gente tem feito ao longo dos anos, junto com o professor Ernesto Pereira, na parte de estudos de materiais, envolve várias linhas, né? Desde a descoberta que nós fizemos aqui há cerca de 14 anos de um polímero que se mostrava magnético em temperatura ambiente sem a inclusão de metais magnéticos, né? Esse é um resultado bastante importante porque isso permite a possibilidade de você usar materiais orgânicos à base de carbono que exibam propriedades magnéticas, né? Esse é um trabalho que a gente já desenvolve há um bom tempo. Professor, mas ciência dessa natureza que leva o Brasil para a fronteira do conhecimento trabalham conceitos que muitas vezes a sociedade espera, né? A sociedade pensa na ciência, lógico, as pesquisas teóricas são importantes, mas as aplicadas também são. De que forma o professor entende que isso chegará ao cidadão comum, ao dia a dia, no nosso cotidiano? Então, no momento a gente ainda está nos nossos trabalhos, nossos projetos aqui, a gente desenvolve a pesquisa básica, que a gente ainda está tentando entender a fenomenologia associada a esses novos materiais. Isso é um desafio importante. E sempre existe esse grande gargalo, né? Aquilo que a gente desenvolve até virar um produto, virar uma patente, virar alguma coisa específica. Mas acho que vale a pena dar o exemplo do caso desse efeito que eu citei antes, da magnetorresistência gigante. Talvez foi o fenômeno físico que foi descoberto e mais rapidamente se transformou numa aplicação tecnológica. Levou mais ou menos 5 anos, desde a descoberta do fenômeno até isso virar as cabeças leitoras dos discos rígidos que nós temos aqui, que provocou essa revolução dos computadores. Então hoje você pode comprar um computador com capacidade de 1 terabyte, 2 terabytes, por 2 motivos. Um, porque você tem um sensor muito sensível, que é feito justamente desses materiais que exibem esse fenômeno chamado magnetorresistência gigante, e por outro lado, você conseguiu gravar as informações em partículas cada vez menores. E isso acaba sendo o grande desafio que está ocorrendo nesse momento, porque o limite do tamanho da partícula ele vai impedir que você faça partículas menores e ela continue estável, a informação gravada magneticamente. Então, esse é um desafio, então, justamente de você conseguir fazer novos materiais que talvez de alguma forma possa driblar um pouco essa limitação física que existe, né? A ideia é mais ou menos o seguinte: se você tem um material magnetizado, vamos pensar como ele fosse que nem um ímã. Então, enquanto ele está magnetizado, ele vai manter a informação naquele lugar. Porém, devido aos efeitos de temperatura, a temperatura faz com que esse ímã balance, e aí se ele balançou a direção da magnetização, você perdeu a informação. Então, esse desafio justamente é que quando você faz uma partícula muito pequena, mais fácil é a influência da temperatura. Mais rapidamente ela desbloqueia, então aí você perderia a informação. Então, um dos desafios é justamente você conseguir materiais que consigam manter ainda esse estado
em partículas muito pequenas em temperatura ambiente. Mas para isso você tem que entender a fenomenologia, né? Você tem que entender ainda os processos, porque justamente esse é o tal conhecimento que está na fronteira que a gente está estudando, que a gente está trabalhando. Professor, mas com isso a sociedade brasileira acaba ganhando muito. O Brasil se torna mais competitivo e, lógico, nós, enquanto cidadãos que estão buscando aí soluções para os nossos problemas diários, também acaba tendo soluções. Soluções essas que o professor pode explicar. Professor, à medida que se estuda essa linha de pesquisa, o Brasil cria novas perspectivas, ou melhor, ele avança não só em tecnologia e inovação, mas também criando novas perspectivas de mercado. Nós poderíamos afirmar dessa forma? Eu acho que talvez o mais importante que a gente consiga fazer aqui é justamente ter as pessoas. Isso acho que é o bem mais valioso que a gente consegue produzir, né? Porque o produto, a tecnologia são consequência das pessoas, né? Então, a partir do momento que você consegue treinar pessoas em desafios interessantes, né, como esses, de tentar entender essas propriedades, trabalhar novos materiais, etc., essas pessoas vão justamente ajudar a alavancar a tecnologia. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu acho que o nosso bem mais valioso não são as reservas naturais ou aquilo que está embaixo do solo, né? E sim aquilo que está dentro da cabeça das pessoas, né? Eu acho que isso que quando a gente trabalhando com esses problemas é que a gente dá essa chance de desenvolver essas novas coisas. E aí é consequência. Eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? Quando você está trabalhando em problemas de fronteiras, você pode chegar a novos materiais, novos processos, novos equipamentos para se conseguir fazer isso. Quando se descobriu a magnetoresistência gigante, ninguém estava pensando em usar isso como uma cabeça leitora de disco rígido, e sim tentando entender como que era o fenômeno de duas camadas magnéticas separadas por uma outra não magnética. Essa era a motivação disso. E veja a revolução tecnológica que deu, né? Professor, mas nesse aspecto a gente pode dizer que a ciência tem que ser humanizada e cada dia mais ser melhorada no aspecto social, inclusive, assim poderíamos dizer, no desenvolvimento de pessoas, como o professor mesmo disse, que é a principal riqueza da ciência. De que forma o professor entende que isso poderia ser aplicado? Desenvolvimento de pessoas dentro de uma universidade. Então, eu acho que quando a gente forma esses estudantes desde a graduação até a pós-graduação, e uma vez que a universidade tem feito um esforço de ampliar o seu acesso à sociedade, isso vai então tornando essas perspectivas melhores. Mas eu acho que uma das coisas que é um compromisso que a gente também tem no nosso trabalho é a gente levar essas informações além da academia. Eu acho que quando a gente trabalha com a disseminação do conhecimento, indo além dos muros da universidade, levando isso para as outras pessoas, seja isso usando as diferentes maneiras, etc., isso realmente você dá o grande retorno para a sociedade, né? Por causa que quando a sociedade puder entender que as pesquisas, que a ciência que está sendo feita em todos os níveis, em todas as direções, ela é uma coisa fundamental para o seu desenvolvimento, porque afinal de contas a ciência ela faz parte da cultura, da nossa cultura humana, e por isso ela tem que ser disseminada e socializada com todas as pessoas. Eu acho que quanto mais informação a gente puder fornecer à sociedade, seja em qual área do conhecimento for, seja na área que a gente trabalha especificamente ou em outras áreas, isso é muito importante. Quando um estudante do ensino médio, um estudante do ensino fundamental se interessa por alguma coisa disso, justamente porque a gente fez essa difusão, fez essa divulgação desse conhecimento, acho que isso paga qualquer outro investimento que a gente faz aqui.